Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 14 de agosto do segundo ano dessa praga que tem se espalhado de forma sorrateira e gera uma contaminação incontrolável, apesar dos números da mortalidade terem recuado com a vacinação, ainda falta muito para superarmos os impactos dessa pandemia. Nessa semana, minha filha e meu genro foram mais 2 que entraram para a estatística daqueles que se contaminaram e estão internados sob cuidados médicos. Peço aos amigos orações para que tenham breve restabelecimento. Foram vacinados com a primeira dose, mas infelizmente o vírus entrou em seus lares. É preciso cautela, cuidado e principalmente responsabilidade por parte dos empregadores, comerciantes, empresários, pois o oba-oba do final da pandemia ainda não aconteceu. Claro que somos obrigados a trabalhar, sair de casa, mas as autoridades não podem agir de forma inconsequente, achando que tudo voltou ao normal. Isso é cinismo, hipocrisia e ilusionismo. A Covid-19 deverá ser nossa implacável companheira pelos próximos anos e, por isso mesmo, exigirá muito esforço de todos para superarmos a devastação que ela cria em nosso comportamento ao atacar nossos filhos, parentes e amigos. Não vamos cair nessa balela de voltamos ao normal, porque não voltamos coisa nenhuma. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Rafael Jorge Thanos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB Campinas. E também com a doutora Alessandra Benedito, uma excepcional advogada, professora universitária, que vai analisar casos atuais de injúria racial e racismo espalhados pelo país e, em especial, pelos supermercados da nossa região. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97 149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do Grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no Grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o Dr. Rafael Jorge Thanos, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campinas. Caríssimo Dr. Rafael, é um prazer tê-lo no Pan News Cidades. Como vai? Dr. Thanos, tudo bem? E você?
Agradeço o convite e também cumprimento toda a audiência. Muito bem, vamos começar com as suas impressões sobre a contaminação nas instituições de longa permanência que causou a morte de inúmeras pessoas contaminadas pela Covid-19. Numa crise sanitária, é um desafio para todos controlar uma pandemia e também a infecção dos indivíduos, porque é uma infecção que passa de pessoa para pessoa com uma facilidade muito grande. A capacidade do coronavírus, né, da Covid-19, a capacidade de transmissão, ela é muito mais evidente do que nas gripes comuns. E num tempo alargado de pandemia, num extenso tempo de pandemia, nós vemos que outras doenças, inclusive psicológicas, a depressão e também a falta de contato com familiares é também prejudicial. E daí se fica num dilema para saber os mecanismos de proteção dessas pessoas vulneráveis, a vacinação que se avança também e também a convivência dessas pessoas idosas com os seus familiares, as pessoas queridas, os amigos, que também é muito importante. Então, esse novo contágio é alarmante, né, aqui na cidade de Campinas, o que foi noticiado de 90 pessoas infectadas, 10 mortes em instituições de longa permanência, tem que ser um alerta para a vigilância sanitária, para o Conselho Municipal do Idoso, para o próprio Ministério Público, para verificar em loco se essas instituições estão realmente seguindo as diretrizes das autoridades sanitárias, do distanciamento, da higienização, da utilização de máscaras. E o que me parece, no avançar da vacinação, a qualidade também e rapidez do serviço de vacinação fez com que muitos munícipes eles deixassem de seguir as condutas que são as condutas preventivas para que não tenha contato com o vírus. E é sabido que esse vírus, ele, ainda que vacinado, o munícipe pode ser infectado. E essa infecção, dependendo da situação do próprio organismo de cada indivíduo, pode acarretar em morte, infelizmente, como se tem noticiado nas instituições de longa permanência. É um alerta, Dr. Thanos, que a gente precisa ficar de olho na prática, nas boas práticas da governança corporativa dessas instituições de longa permanência e do relacionamento entre esses idosos e as pessoas envolvidas, né, que vão visitar as pessoas idosas, se estão fazendo uso de higienização das mãos, máscaras. Isso é um alerta que a gente precisa ficar de olho. O prefeito, tenho certeza, e o Ministério Público e o Conselho Municipal do Idoso, onde a OAB lá esteve por muito tempo, por 6 anos. E eu gostaria de exatamente questioná-lo com relação ao Conselho Municipal do Idoso. O Dr. Rafael Jorge Thanos presidiu também o Conselho. Sua experiência foi positiva? Quais as suas impressões da atuação do Conselho Municipal em Campinas? Muito positiva a nossa participação pela Ordem dos Advogados. Lá ficamos por 6 anos no Conselho Municipal do Idoso como conselheiros. Fomos agraciados nos últimos 18 meses, o que concluiu em maio de 2021, com a presidência do Conselho Municipal do Idoso, representando a sociedade civil pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campinas. Foi positiva essa nossa passagem pelo Conselho Municipal, porque fortalecemos, juntamente com os demais conselheiros do Poder Público e demais conselheiros da sociedade civil, as práticas e também o papel do Conselho Municipal do Idoso na cidade de Campinas, que é um papel de interlocução, de conscientização, de divulgação dos direitos da pessoa idosa nas mais diversas áreas, tanto da política pública quanto das iniciativas privadas. E vemos que o Conselho Municipal do Idoso tem que ser sim mais explorado, para que, no bom sentido, né, explorado, demandado, para que ele possa também demandar às autoridades que devem prestar os devidos cuidados à pessoa idosa, pensando sempre num sistema de acolhimento, né? Num sistema social de acolhimento, um sistema social de saúde, para que se entregue mesmo assistência social. Agora, a população realmente conhece, de fato, o que acontece, quais ações dentro do Conselho em seu benefício?
A população, em geral, tem conhecimento, sim, né, da existência do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho, ele existe já há muitos anos aqui na cidade, tem a sua representatividade reconhecida, tem o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que recebe também as doações e destinações do imposto de renda. Então, é um conselho muito ativo. E todas as demandas, elas são articuladas, que chegam para dentro do conselho, elas são articuladas com o Ministério Público, Vigilância, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, dentre outras secretarias que lá estão. O que nós observamos na Ordem dos Advogados, enquanto participantes do Conselho, como conselheiros, é que o Conselho Municipal tem muito campo, sim, para crescer e deve crescer. Agora é presidido pela Patrícia Tasca, que é uma servidora pública, e também por uma diretoria mista, né, que é composta pelo Poder Público e Sociedade Civil. Tem lá o Beto Nogueira e outros membros, que nós temos certeza que está muito bem representado. Numa situação dessa, de contaminação em instituições de longa permanência, por necessário, acredito que o Conselho Municipal do Idoso adotará algumas medidas. Não mais represento, mas sei com toda certeza da visão institucional daqueles que lá estão. Ok, Dr. Rafael Jorge Thanos também é professor universitário e lança agora um curso de especialização muito importante para toda a região, avalizado já pelo Dr. Daniel Blickenstein da OAB. Fala um pouquinho desse curso rapidamente para encerrarmos nossa entrevista. Exatamente, é um empreendimento agora que nós desenvolvemos, né, um curso de Direito Empresarial Moderno pela Unieduca, que é a Universidade da Unifage, né, a união da Unifage, Unimax de Indaiatuba e também a FAAGRO de Olambra. E é um curso que foi pensado para dinamizar e potencializar o resultado das empresas. A gente não tem como desenvolver empresa, o direito empresarial, sem conectar o direito empresarial com as mais diversas áreas da própria empresa. É multidisciplinar. A gente tem que falar com o departamento de RH, tem que entender regras contábeis, planejamento tributário, lei geral de proteção de dados, psicologia organizacional. E o profissional que queira se destacar dentro de uma empresa, ele precisa, obviamente, naturalmente, ter várias competências, não apenas aquelas competências técnicas que a gente chama de hard skills, aquelas competências do dia a dia para exercer a sua atividade, mas também as soft skills e as hard skills de outras disciplinas, como o direito, a contabilidade. Mas não é um curso humanos voltado só para a área jurídica, não é? Para as pessoas terem acesso, poderem inclusive participar das aulas. Nós já tivemos a aula magna, um curso internacional com professores do México, Argentina, enfim, nós temos uma apresentação muito forte na aula magna. Como é que as pessoas podem ou se inscrever ou se informar sobre este curso? Elas podem se inscrever de duas formas, pelo site do grupo unieduca.com.br, lá é a especialização de Direito Empresarial Moderno em pós-graduação, no link específico, e também pelo nosso site do Instituto Empresarial de Estudos Aplicados, que é www.institutoiea.com. Lá você pode se inscrever e participar das nossas aulas e ver o nosso programa, ver o que nós estamos oferecendo, que é realmente uma programação muito moderna, de vanguarda, que traz todas as necessidades básicas de uma empresa, que não é apenas para o jurista essa pós-graduação, e sim para todos os envolvidos na operação empresarial. Ok, repita o site, por favor. www.institutoiea.com. Dr. Rafael Jorge Thanos. Aliás, Thanos não é por acaso. Meu querido filho, amado filho, muito obrigado por sua entrevista. Sucesso na Comissão de Defesa do Idoso, dos Direitos do Idoso da OAB. Sucesso na sua empreitada acadêmica. Grande abraço, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e estar aqui na Jovem Pan News, no Pan News Cidades. Eu que agradeço a toda Jovem Pan News e também a sua seleta e qualificada audiência. Grande abraço. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Recebemos no Pan News Cidades doutora Alessandra Benedito. Doutora, como vai?
Olá, Thanos. Eu vou bem. Agradeço muito poder participar desse programa que para a gente é tão especial ouvi-lo. E está tudo bem. Doutora Alessandra Benedito, o seu trabalho, ele respira a cidadania, ele transpira a dignidade da pessoa humana. Mas acho que o preconceito, o racismo são temas significativos no seu trabalho. E essa semana nós tivemos em Limeira um ato que, embora não tenha sido classificado nem como injúria racial, eu tenho minhas dúvidas. Um homem negro entrou num supermercado e foi obrigado a despir-se para provar, pelos seguranças, evidentemente, para provar que não havia roubado nada. A senhora sabe que hoje eu tenho receio até de entrar em supermercados? Como é que a senhora analisa esse fato vil que afronta a dignidade da pessoa humana? Thanos, eu acho que assim como esse senhor passa por esse episódio e é exposto e chora na frente dos seguranças, né? Era um senhor de 56 anos que de repente se viu acuado, com medo e tira toda a roupa na frente desses seguranças para poder provar que não comprou nada. E tem uma coisa interessante, né, que a esposa diz que ele que não roubou nada, né, que ele entrou no mercado e não comprou nada justamente porque ele estava fazendo pesquisa de preço. Mas a gente tem muito claro cenas como essa acontecendo todos os dias com pessoas negras no Brasil, e algumas sendo gravadas e outras sendo vistas por uma série de pessoas que, em razão do processo de naturalização do racismo e do preconceito, não se incomodam com isso e que vão naturalizando processos que vão perpetuando as discriminações. Então, ainda que o boletim de ocorrência não tenha sido lavrado como injúria racial, é patente que é justamente por ser um homem negro e, a partir de ser um homem negro, se constituir no imaginário, muitas vezes, da população que é racista, né, e que está muito arraigada dentro de uma perspectiva de um racismo que é institucional e que é estrutural e que está sempre às voltas vigiando pessoas negras em lugares públicos, em supermercados, em lojas, em shopping. Eu costumo dizer que ninguém pergunta para uma pessoa branca, um jovem branco entrando no shopping, onde é que ele está indo, não é? E por que jovens negros teriam que ser parados na porta do shopping? Por que uma pessoa negra precisa ser exposta a ponto de ter que tirar toda a roupa para comprovar que não tem nada no corpo dela? E depois receber ainda a perspectiva de que a gente afastou o funcionário. Mas não é só afastar o funcionário. A gente está falando de fazer um trabalho de reeducação e de um trabalho no qual uma sociedade precisa olhar, a sociedade brasileira como um todo precisa olhar para como é que tem sido tratada a questão racial. Quais são os processos que a gente naturalizou e que vem impactando a vida de homens, mulheres e crianças negras desde pós-escravização, né? E o quanto isso nos faz sofrer fisicamente, psiquicamente, o quanto isso abala a economia e o desenvolvimento do país como um todo. Doutora Alessandra Benedito, esses casos são recorrentes no Brasil. Houve morte em supermercado, por trás dessa violência está a discriminação, a segregação, o racismo. Essas pessoas não recebem uma pena elevada por esse tipo de ação? As nossas leis ainda são brandas? Eu acho, Thanos, que assim, a questão é só a lei, mas para além da gente falar do Instituto Normativo, a gente precisa falar da aplicabilidade desse Instituto Normativo. Então eu acho que quando a gente fala de racismo, e inclusive quando a gente fala do racismo a partir da perspectiva de ser o racismo algo estrutural, a gente está falando de um conjunto de coisas que contribuem para que a gente esteja do jeito que estamos e para que os casos de racismo não sejam muitas vezes investigados e sejam naturalizados ou mesmo receberem outras tipificações e às vezes nenhuma tipificação penal a ponto de que os agressores possam ser punidos. Então eu acho que quando a gente fala, quando você diz para mim essa prática é uma prática reiterada no Brasil, sim, essa prática é uma prática reiterada no Brasil, é uma prática reiterada nos ambientes de trabalho, é uma prática reiterada nos espaços públicos e é uma prática que ela se naturaliza. E quando a gente fala de lei, a gente tem uma série de institutos normativos que impactam
então, inclusive a própria Constituição Federal vai falar do racismo, vai colocar o racismo como crime, mas a gente tem muita dificuldade com toda a estrutura, e não necessariamente na legislação, mas também na legislação, com a aplicação da norma. É quando você procura o Estado, quando você procura as instituições, quando a gente ouve falar, por exemplo, de racismo institucional, a gente está falando de como as instituições lidam com isso. Como é que eu faço para chegar no espaço para poder fazer a denúncia? Como é que eu faço para ter pessoas que compreendam que o que eu passei efetivamente é uma situação de discriminação direta ou de discriminação indireta? Quando esses casos chegam até o Poder Judiciário, essa pessoa que vai estar julgando, tudo que cerca o momento da audiência, tudo que precede o momento em que isso pode ou não virar um processo, se tem muitas dificuldades. E essas dificuldades, em grande parte, elas se dão justamente porque a gente vive numa sociedade que é racista e com uma dificuldade gigantesca de se reconhecer como racista. Porque até para que a gente consiga mudar essa perspectiva, e eu acho que a gente tem caminhado nisso e caminhado em razão de muita luta do movimento negro, entre outros movimentos que foram feitos pela sociedade de uma forma geral, para que a gente pelo menos tivesse institutos normativos que pudessem ajudar nessas conquistas e na diminuição desse padrão discriminatório, mas mesmo assim a gente tem uma sociedade que se estrutura a partir de uma perspectiva no qual a exclusão ela se naturaliza. E é com isso que a gente está convivendo hoje e tendo que se perguntar e de se reestruturar a partir daquilo que a gente naturalizou como correto, ou seja, colocar as pessoas dentro de caixinhas, e se uma pessoa negra estiver na caixinha A, tá tudo bem, e logo não se questiona isso, não se questiona o quanto do racismo existe estruturado na sociedade, estruturado nos indivíduos e nos espaços que a gente ocupa ao longo do desenvolvimento da nossa vida, né? Então, tem a questão da normativa? Tem, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade maior que é com a aplicabilidade da lei e com as questões que envolvem esse processo de discriminação e de diferenciação das pessoas em razão da cor da sua pele, do fenótipo da questão étnica, né? A gente está falando de algo que é mais profundo do que simplesmente a aplicabilidade da lei ou a existência da lei, né? A gente está falando de aplicabilidade. Nós estamos conversando com a doutora Alessandra Benedito. Doutora, a estátua do bandeirante Borba Gato foi incendiada. Na verdade, um protesto. Embora válido o protesto, eu sou contra a destruição de estátuas. Eu acho que ela deveria ficar lá. No meu ponto de vista, deveriam ser devidamente emplacadas, nominadas. Este é o bandeirante X que fez isso, aquilo outro. Então ali ela fica como um marco histórico definitivo para nós entendermos quais são os erros que a história nos apresentou. A senhora é a favor da destruição desses símbolos? Thanos, eu sou a favor de um processo no qual a gente compreenda a história que nos constitui. Qualquer forma de agressão e violência, ela deve ser pensada e muito bem pensada. Então, assim como a estátua de Borba Gato, a gente tem outras estátuas, nomes de ruas, situações que simbolicamente exaltam um tempo no qual essas pessoas eram vistas como pessoas de bem e como pessoas que ajudaram e que foram determinantes para o processo de desenvolvimento do nosso país e da nossa nação. E a gente está num momento em que a gente está se questionando a respeito do que a gente criou como referência e o quanto e o que essas referências significaram naquele momento da história e o que elas fizeram naquele momento da história nos impacta até hoje, principalmente quando a gente fala da questão da discriminação racial. Então, ao destruir uma estátua ou ao pichar uma placa, a gente está tomando, e isso não aconteceu só no Brasil, né? A gente tem visto isso acontecendo em outros lugares do mundo. Em outros lugares as estátuas vêm abaixo, né, doutora? Sim, exatamente. Literalmente elas vêm abaixo. Mas eu acho que a gente tem várias formas
de impactar por meio da destruição ou por meio do revisitar esses símbolos todos que foram incutidos na cabeça e no imaginário da população para garantir que se acreditasse em verdades que hoje a gente tem se questionado muito a respeito delas. E que bom que a gente está se questionando, que bom que a gente está tendo a oportunidade de rever coisas que pareciam que nunca iam ser revistas e que às vezes os nossos livros de história que ensinam as nossas crianças nunca contaram o outro lado da história, né? Qual é o outro lado da história e o quanto ela contribui para que sejamos quem somos. O ex-goleiro Aranha foi meu entrevistado, lança o livro paradidático Brasil Tumbeiro, da editora Mostarda, onde ele analisa a escravidão e as interpretações históricas. Esse livro agora está sendo laureado lá nos Estados Unidos pelas verdades que ele traduz. Eu vou até mandar um link para a senhora, viu, doutora? Porque vale a pena. Por favor, eu agradeço. Vale a pena. Nós temos sempre que lutar contra a discriminação, seja ela qual for, contra o racismo, contra a segregação. Infelizmente, o nosso tempo ele é menor do que a nossa capacidade de discutir assuntos tão importantes para a cidadania. Eu quero agradecer imensamente a presença no Pan News Cidades da doutora Alessandra Benedito. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, doutora. Sou eu quem agradeço e fico sempre à disposição. É muito importante que a gente fale sobre o assunto. Vamos tocar no assunto, que é para a gente conseguir contribuir para esse processo de luta pelo antirracismo, né? É se olhar de novo e começar a construir uma sociedade a partir de uma perspectiva nova que garanta desenvolvimento econômico, que garanta desenvolvimento social, justiça social e isonomia mesmo, né, para todo mundo. Gratidão, doutora. Obrigada, até mais. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. E você continue conosco porque vem aí tudo sobre automóveis, automobilismo na Pan News Campinas. Apresentação Alex Rufo. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.